Om, o mantra. Mantras são sons arquétipos e símbolos verbais que têm sua origem na própria estrutura de nossa consciência. Portanto, eles não são criações arbitrárias de iniciativa individual, mas surgem da experiência humana coletiva ou geral, apenas modificada por tradições culturais ou religiosas. Por um lado, um símbolo é a expressão primitiva do inconsciente e, por outro, uma ideia que corresponde à premonição suprema da mente consciente. Essas coisas, como os símbolos arquétipos, não devem ser pensadas, mas desenvolvidas de novo a partir das profundezas escuras do esquecimento, a fim de expor a premonição externa da mente consciente e a intuição externa do espírito, como se para integrar a singularidade de uma consciência que tem plena consciência do presente, com o passado primordial da vida. Os mantras não são feitiços mágicos cujo poder inerente pode desafiar as leis da natureza, nem são fórmulas para terapia psiquiátrica ou auto-hipnose. Eles não possuem nenhum poder próprio, mas são meios de despertar e concentrar as forças já existentes na psique humana. Assim, o mantra conecta nossa consciência periférica com nossa consciência profunda, que representa a totalidade de nosso passado, de nossas vidas passadas, memórias arquétipas que vivem em nossa mente inconsciente. No entanto, nosso passado remonta a uma época anterior à criação da linguagem estruturada e de formas ou conceitos verbais físicos. Desse modo, expressões mântricas primitivas ou sílabas semente bijá são sons pré-linguais primordiais que expressam sentimentos, mas não conceitos, emoções ao invés de ideias. Assim como a música transmite o significado, embora não possa ser expresso em palavras, os sons mântricos básicos transmitem vibrações que afetam nossas atitudes, nossas disposições, nossos estados de consciência. Eles também afetam diferentes centros psíquicos de nossos corpos, que não estão conectados com a atividade do pensamento, mas com a sensação de espaço, movimento interno, emoção ou outras qualidades psíquicas, porque a consciência não está apenas localizada no cérebro, mas também em vários outros centros, ou seja, chakras de energia psíquica. Quando somos movidos por uma canção ou por uma determinada passagem musical, não podemos nem dizer por que isso acontece. Não há razões lógicas, simplesmente sentimos algo começar a balançar ou vibrar dentro de nós como uma corda do mesmo comprimento de onda. O som vogal básico de uma sílaba semente mântrica bijá, se vier da profundidade física e espiritualmente, do celebrante de um ritual sagrado, abrangendo todo o corpo e mente, produz um efeito difícil de imaginar. Se consideramos que esse som é representado apenas por uma sílaba impressa em um livro ou pronunciada em uma palavra falada. Embora seja verdade que, em última análise, todo som tem qualidades mântricas potenciais, há uma distinção clara entre o mero som de vogal linguístico e o de uma sílaba semente mântrica. A natureza mântrica disso é indicada por um pequeno círculo ou ponto, anusvara, acima do traço escrito, significando que esse eflúvio sonoro é encerrado e retorna para dentro, onde se funde na vibração audível, na vibração interior inaudível. Esse é o verdadeiro Shabda, ou som interno, que põe em movimento as respectivas forças psíquicas ou chakras e os liberta dos emaranhados restritivos, afrouxando os nós grande em que foram amarrados devido à nossa negligência e mau uso deles. Como a música, podemos discernir um vibratório diferente em todas as vogais mântricas. O O é o som completo e abrangente, e na verdade não
É por acaso que nos escritos gregos e romanos é simbolizado por um círculo. Colocando a anusvara em cima desse som, ela se torna a sílaba semente mântrica Om. Como tal, sempre foi considerado desde os primeiros tempos da história da Índia até os dias atuais como o som universal. Nas palavras de Rabindranath Tagore, Om é a palavra que simboliza o infinito, o perfeito, o eterno. O som como tal já é perfeito e representa a totalidade das coisas. Todas as nossas contemplações religiosas começam com Om e terminam com Om. O objetivo é preencher a mente com o sentimento da perfeição eterna e livre do mundo do egoísmo mesquinho. O budismo compartilha com os ensinamentos dos Upanishads o reconhecimento da universalidade potencial do homem, mas está igualmente ciente da importância da individualidade, sem a qual essa universalidade não poderia ser experimentada ou realizada. Podemos dizer que o método budista começa onde termina os dos Upanishads. Embora ambos compartilhem o símbolo mântrico Om, sua variação não é a mesma, pois depende da posição que o símbolo ocupa na tradição mântrica particular e da relação com os outros símbolos dentro dessa tradição. Portanto, na tradição budista, Om está no início de todas as fórmulas mântricas, mas nunca no final. Om também nunca é pronunciado ou escrito como A-U-M, que é uma interpretação puramente escolástica a fim de acomodar reflexos de especulação metafísica que nada tem a ver com o som mântrico simples. Om é como abrir os braços para abraçar tudo o que vive. É como uma flor que abre suas pétalas à luz do sol. O chakra da coroa, Sanchakara, no qual o Om está tradicionalmente localizado, é certamente representado como um lótus de 1000 pétalas. No entanto, as energias recebidas não permanecem nas pétalas da flor. Eles têm que descer às trevas das raízes para se transformarem em uma força vivicamente sustentadora. Da mesma forma, a universalidade experimentada alicerçado no Om, som primordial da realidade antemporal, deve descer e realizar-se nas profundezas do coração humano para se transformar em vida vibrante. Om é a acessão à universalidade. É a descida do estado de universalidade às profundezas do coração humano. Om e assemelha-se a contrapontos a uma partitura musical. Om é o infinito, mas é o infinito no finito, o eterno no temporal, o antemporal no momento, o incondicionado no condicionado, o amorfo como a base de todas as formas, e a sabedoria do grande espelho que reflete tanto vazio como objetos, e revela tanto vazio nas coisas quanto as coisas no vazio. Om é como o sol no centro da mandala, o lugar de Vairocana, o Buda do sol, o radiante. O Rum está ao leste, o local de Akshobhya. Embora o leste seja o ponto de entrada na mandala, o não pode preceder o Om em nenhuma fórmula mântrica, porque a presença do centro é a condição primordial sine qua non na mandala, que em tibetano se traduz precisamente como centro e circunferência. Em outras palavras, devemos ter passado pela experiência do Om para alcançar e compreender a experiência mais profunda do Muitos vivenciaram momentos de universalidade, mas pouquíssimos foram capazes de compreendê-los e incorporá-los em suas vidas.
Entre grandes líderes pensadores do hinduísmo moderno, Sri Aurobindo foi a única pessoa que pôde ver isso claramente, sem estar de forma alguma ciente dos paralelos entre sua filosofia e a do budismo Vajrayana. Enfatizo a importância da descida do supramental na vida e nas consciências humanas após a suprema conquista espiritual da universalidade, indo assim além do fim original do pensamento Upanishads. O som vogal básico do U longo em é o som da profundidade que vibra no Anusvara e se funde no inautêntico. A vogal O expressa o movimento descente e representa o limite inferior da escala de tons da voz humana, o limiar do silêncio, que em tibetano é chamado de a porta do inaudível, ou Inishpanmenpar, o H aspirado que procede, e o som da respiração prana, a força sutil da vida, o som renoçante final dirigido para dentro e vibrando para dentro, pertencente ao analisando e representando o Anusvara, e por assim dizer entre consoantes e vogais, e é de fato a combinação de ambas, sugerindo assim um estado que está além da dualidade. E por isso que Anusvara é o sinal característico e praticamente todas as sílabas sementes, o que as distingue dos sons vocálicos comuns. Uma exceção é o longo H, o terceiro comântrico, mais importante e ao mesmo tempo o som básico de todas as línguas, em sua forma curta e potencialmente inerente a todas as consoantes de acordo com as regras do sânscrito, de forma que em Devanagari não precisa ser escrito, exceto quando tem o som completo de um longo A, em que é indicado com uma linha vertical que é adicionada à consoante anterior. O som A, tanto em seu valor tonal quanto mântrico, está no meio entre a abrangente, o O, e a profundidade do U. Seu movimento é horizontal e expressa a faculdade da fala, do pensamento, correspondendo aos zogos da tradição ocidental, e é o primeiro som do recém-nascido. É a primeira expressão de comunicação com os outros e de reconhecimento dos outros e do mundo circundante. É a expressão de admiração e conhecimento direto. Como o Bija Mantra de Amoghasiddhi representa a sabedoria que realiza todas as obras, ação espontânea, impulsionada pela realização de unidade da vida e da singularidade de cada uma de suas formas. Esses dois princípios estão incorporados nos dois estágios anteriores da ordem temporal da mandala, especialmente na sabedoria da unidade essencial da vida, de Ratnasambhava, e na sabedoria distinta da visão interior Amitabha. Representam os três planos da realidade, o universal, o ideal e o individual, e três dimensões da consciência incorporadas nos três centros psíquicos, o centro da coroa, o centro da garganta, o centro do coração. Consequentemente, descobrimos que nos Dagikas tibetanos, quer dizer, rolos pintados ou bandeiras de templos representando Budas, religiosas provenientes ou protetores devotados do Dharma, os respectivos Bijans mantras são escritos nos versos da pintura, nos locais correspondentes para a coroa, garganta, coração da figura central dos Tangras. Assim, representam os três grandes mistérios do Vairagya, a saber, os mistérios do corpo, da fala e da mente. O que se entende aqui por corpo não é corpo físico, mas todo o universo que nosso corpo cósmico representa, do qual nosso corpo físico é apenas uma réplica, uma miniatura. O iluminado cuja mente abrange o universo vive dessa forma o corpo universal. O mistério do Om é mais do que meras palavras ou meros conceitos. É o início de toda representação mental e de toda comunicação, seja na forma de símbolos sonoros, visíveis ou pensáveis, nos quais o conhecimento supremo é transmitido
e transmite. É o domínio do som criativo, da fala mântrica, da visão sagrada e do pensamento inteligível de onde flui a revelação do Dharma de um iluminado. Assim como o primeiro despertar do som primordial, houve uma compulsão mágica que, por sua retidão e imediatismo, subjugou o vidente poeta através da imagem e da palavra, da mesma forma que acontecem com todas as épocas posteriores que conhecem como usar palavras mântricas, uma ferramenta mágica precisa para evocar a realidade imediata, o aparecimento dos deuses, o jogo de forças. Na verdade, o mistério da fala é o mistério do poder mântrico e da imaginação criativa, de onde nascem os sonhos, as ideias, os pensamentos, a arte, a cultura, a religião e a ciência. É dessa qualidade misteriosa da mente humana que surgiu a concepção e visualizou todos os corpos luminosos e os corpos de fruição espiritual ou de Virgem Santíssima. O mistério da mente, entretanto, é mais do que pode ser concebido e captado em pensamentos e ideias. É a realização do espírito nesse mundo de existência individual nas profundezas do coração humano. É a transformação do corpo mental no precioso recipiente do corpo, da transformação, da manifestação, do nível da lei universal ao nível da percepção e ideal, do som mântrico e da visão interior, a consciência finalmente cristalizada no plano de realização humana. Assim, os três mistérios, corpo, fala e da mente, cuja experiência foi condensada nos Bijas Mantras Om Am Um, estão intimamente relacionados com a doutrina dos três corpos, ou com os princípios pelos quais um iluminado, um Buda se manifesta nos três planos, na realidade, o universal, o ideal e o individual. Eu sou a Cigana Luz, do Espaço Universo Espiritualista. Inscreva no canal do YouTube Universo Espiritualista. Beijos de luz. Upchá.